Beleza, gente. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos, né, mais essa aula. Eu vou falar sobre organização digital, de uma técnica que a gente utiliza muito nas empresas, que é o programa 5S. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Priscila Gassi, Personal Organizer, sou formada em administração de empresas também, né? Há mais de 20 anos trabalhei no mundo corporativo e hoje eu tenho minha própria empresa, que é a Primor Organização, onde eu trabalho com organizações, tanto no contexto empresarial como residencial, né? Então, sou especialista em organização e produtividade. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela? Tá vendo a tela, Luiz? Tá aparecendo direitinho aqui para mim também, viu? Ah, então tá ótimo. Então, assim, vocês não ficam vendo minha carinha e prestam mais atenção no conteúdo. Então, vamos lá, Pessoal, gente. se vocês derem um feedback aqui, nos comentários eu estou acompanhando, tá bom? Se der algum problema, eu volto aqui, dou um toque para a Priscila, mas a ideia é que ela toque o conteúdo direto, tá bom? Toca aí, Pri. Perfeito. Então, vamos lá. Essa técnica envolve, além da parte toda digital, né? Também do celular, os documentos digitais, no quanto que a gente trabalha também no computador, as nomenclaturas que a gente utiliza também no computador, né? De acordo com os documentos, e também e-mails. Tá aqui o que eu acabei de me apresentar para vocês, né? Que eu também sou pós-graduada em marketing, inteligência de mercado e especialista em processos Lean Office. E o que é mesmo uma organização, né? Então, organização nada mais é que colocar aquilo que você necessita em ordem, né? Uma das questões principais, até no contexto digital, que quando a gente fecha o computador, desliga o celular, a gente acha que está tudo em ordem, mas na hora de abrir ele de novo, a bagunça está toda lá. Então, por isso que é importante de não só ter as coisas organizadas dos seus espaços físicos, mas também a parte digital ser organizada, criar um mecanismo de organização para isso. Aqui nessa tela, tá brincando um pouquinho com vocês, vocês acham que essa tela está organizada ou não? Esse é bem uma foto real do tipo da pessoa que coloca tudo na área de trabalho porque sabe que vai esquecer aonde colocou. Isso é muito típico, né, da gente ir colocando as roupas em cima da cadeira, porque sabe que depois ela vai estar ali para poder procurar, em vez de já guardá-la no seu lugar, né? Então, essa tela, ela não está organizada, porque muitas vezes a pessoa que vai procurar esse documento, o que vai acontecer? Ela também vai perder o mesmo tempo procurando aonde está o documento que ela precisa. E falando de tempo, é justamente por isso a importância da organização digital. Você imagina quanto de tempo que a gente perde para poder organizar, desculpa, para poder procurar um documento. Então, os efeitos da desorganização no mundo digital é a visão distorcida de tempo, problemas de concentração, fadiga de atenção, que a gente se perde, né? Quando a coisa está toda bagunçada, seja ela digital ou também no seu ambiente, a gente fica um pouco distorcido, assim, não sabe onde está, não sabe nem por onde procurar. A produtividade cai, isso é um ponto importante, porque você não sabe onde está o documento, se você não sabe onde está aquele documento que você precisa, um relatório, enfim, importante. As informações são perdidas e esquecidas, né? Eu acho que isso também é um ponto principal, porque daí você refaz aquilo que você já fez, porque você não lembra onde você colocou. Perda de dinheiro, arquivos desorganizados, enfim, um enorme efeito de desorganização no mundo digital, principalmente no campo de trabalho, né? Quando a gente trabalha nas empresas, e
o tempo que a gente perde para procurar esse tipo de relatório, esse tipo de informação para o nosso chefe, ou para entregar para alguém, enfim. Alinhado a essa organização que a gente precisa fazer, colocando ao programa 5S, que são apenas 5 bons sensos que a gente vai trazer para ficar mais fácil da gente entender o motivo e a necessidade dessa organização, né? Então, eu juntei a necessidade da gente organizar com esse programa 5S. Então, só relembrando um pouquinho, para quem não conhece o programa 5S, ele surgiu nas empresas na época no Japão, na década de 50, para a reconstrução do país. E eles precisavam criar algum processo de trabalho para que tivesse esse bom senso, essa rotina, para poder ter mais qualidade, mais produtividade e mais organização. Então, por isso foi criado esses 5 sensos, que agora eu vou detalhar para vocês quais são eles e como vai funcionar na questão digital. Então, o primeiro senso é o SEIRI, que é o senso da utilização. É onde eu defino o que é útil, o que é inútil para mim. O segundo senso é o SENTON, que é o senso da organização. É onde eu vou organizar depois que eu definir o que eu preciso. O terceiro senso é o SEISON, senso da limpeza. Depois que eu organizei, eu vou limpar. Aí você pode perguntar, mas por que depois que você organizou, você vai limpar? Porque fica muito mais fácil, depois de organizado, eu identificar o que realmente tem que ser descartado ou não. Mas isso eu conto um pouquinho mais lá para frente. Tem o quarto senso, que é o Seiketsu, que é o senso da padronização, que no mundo digital é muito mais importante você ter as nomenclaturas totalmente padronizadas para ficar muito mais fácil de você procurar informação. O quinto senso, que é o Shiketsuki, que é o senso da disciplina, que é justamente onde vai fazer esse ciclo girar, essa coisa toda acontecer, essa rotina acontecer para que o processo se mantenha. Então, o primeiro senso é o senso da triagem, onde eu vou definir o que é útil e o que é inútil. Para esse primeiro senso, o que a gente vai fazer? A gente precisa se perguntar, né? Essas perguntas facilitam bastante para entender se aquilo é importante ou não. Porque, às vezes, aquilo é útil para mim, mas não é útil para o outro, ou vice-versa. E num contexto profissional, nem sempre você pode descartar, nem sempre, quase sempre, você não pode descartar os documentos digitais, porque ele é importante para a empresa. Então, você tem que fazer esses questionamentos. Então, isso realmente é importante, porque qual foi a última vez que utilizamos isso? O que a ausência disso afetaria no nosso trabalho? Com qual frequência usamos isso? Então, você percebe que os questionamentos, eles vão te direcionando justamente a entender mais a necessidade daquele documento e você definir o que é útil e o que é inútil. Aí, aqui eu desenho para vocês, mais ou menos, como eu faço num processo de organização digital, tanto meu como dos clientes. Então, eu vou definir uma pasta do que é útil e uma pasta do que é inútil. E vou questionando o cliente, vou me questionando também com os meus documentos, o que realmente eu preciso para a minha empresa. Então, é útil, eu preciso ter o controle, a contabilidade, aqui no caso coloquei laboratórios, porque era de uma empresa que eu estava fazendo, enfim, são pastas e documentos, arquivos que realmente precisam ficar. O que é inútil? São pastas que são nomenclaturas que ninguém entende e que, na verdade, até esquece que tipo de documento que tem ali dentro. Aí você abre aquela pasta, você abre aquele documento e você percebe que aquilo você nem precisa mais. Por exemplo,
Às vezes a gente guarda, sei lá, reportagem, pesquisas que a gente faz no computador sobre algum processo de trabalho que a gente esteja pesquisando a informação e depois guarda no computador e fica lá, e esquece dele. Ele está consumindo, né, a energia do seu computador, então ele está lá ocupando espaço. Então, para que eu vou precisar guardar isso? Vamos colocar como inútil, porque depois a gente vai descartá-lo. Utilizo o mesmo processo para os e-mails. Mesma coisa. Coloco lá o que é útil, o que é inútil. Eu direciono quais são as pastinhas que são mais importantes para o meu dia a dia de trabalho e que não são tão importantes e defino o mesmo processo. Isso aqui é importante, eu preciso ter sempre comigo e separo pelo nome da equipe, anos, enfim, da forma que você achar também ideal. E o que é inútil, que eu não preciso ficar vendo sempre, eu posso ir descartando toda vez que recebê-lo. Um exemplo. E aí, como eu falei no começo, não vai jogando as coisas fora sem questionar se realmente aquilo pode ser descartado ou não. É importante de que quando você estiver fazendo essa organização digital, quando for realizada na sua empresa, né, onde você trabalha, enfim, você avise que você está fazendo esse tipo de organização, para também ver se os documentos que você, teoricamente, não acha mais importante, é importante deixar arquivado para a empresa. Aí você pode deixar no servidor da empresa, e não mais nos seus documentos. Então, recapitulando, o primeiro censo é onde eu vou definir o que eu preciso ter e o que eu não preciso ter, para justamente fazer essa triagem geral desses documentos que você tem no computador. Agora, partindo para o segundo censo, como eu já fiz essa triagem, eu vou categorizar, eu vou começar o processo de organização, eu vou entender quais são esses documentos e no que precisam ser organizados, quais são os nomes, né, de que precisa ser organizado. Também a gente começa com várias perguntas. Quem que usa o documento, o arquivo, com qual frequência que usa, aonde usa. Às vezes você faz apenas um projeto e ele encerrou, foi um projeto esporádico que não tem mais necessidade de ser arquivado X versões deles, então você pode deixá-lo num arquivo fora do computador só para registro da empresa e dispensá-lo do computador, da rede, do seu sistema, tudo mais. Pensando em organização, essa também é a fase do planejamento, né? Aonde, se você for fazer isso junto com a sua equipe, que seria o ideal, porque daí você também formaliza o novo conceito e a nova estrutura de organização. E essa organização não vai ser apenas para você, vai ser também para todo mundo. Que isso que é legal, que todo mundo esteja alinhado com o mesmo processo. Porque é legal a gente ter os nossos documentos organizados, mas trabalhando no mundo corporativo, é interessante que todos façam também o mesmo caminho. Então, aqui, a gente vai selecionar quais são as pastas, né, para organizar melhor as áreas. Então, coloquei aqui o que é útil, controle, contabilidade, laboratório. Dentro de controle, o que eu preciso desses controles? É por ano? É por mês? É por tipo de relatório? Isso tudo você define de acordo com como que é feito o processo de trabalho, né? Ou como você também pode estar enxergando esse documento. Porque às vezes a gente pode falar assim, não, organiza por ano. Aí tá, aí você vê um relatório, na verdade, que você não vê por nome de ano, você vê ele por nome, a nomenclatura mesmo. E aí você já sabe seguir os anos que tem esse relatório. Então, tudo é um planejamento, tudo é um processo de organização, não existe o mundo ideal, existe o seu mundo,
né? Não existe uma formulinha, não, você tem que fazer só desse jeito. Existe o formato de cada um. A mesma coisa para a organização de e-mails, né? Então, a caixa de entrada, ela é apenas uma caixa de entrada. Eu vejo muitas pessoas que usam a caixa de entrada para organizar os e-mails. Ah, tá tudo aqui, eu sei que eu tenho que trabalhar e fica aqui o que eu tenho que responder. Se já respondeu, já coloca na caixinha dela, né? Já coloca na pastinha do qual se remete esse e-mail, para poder já eliminar e deixar o quanto mais livre essa caixa de entrada. Porque também, além de facilitar o seu processo, a sua produtividade, você já resolve as questões e já coloca direto na pastinha. Então, o que o processo de organização pode trazer para vocês? Facilita a localização, porque você já sabe onde que estão os documentos, deixa a caixa de e-mail os assuntos que estão sendo resolvidos e que precisam ser resolvidos, né? E temos que imaginar que o computador e suas pastas são como livros organizados em prateleiras. A gente não gosta de ver, eu pelo menos não gosto, de ver o livro, aquela prateleira, aquela biblioteca toda bagunçada. Então, a gente também não pode tratar os nossos documentos virtuais dessa forma. A gente também tem que pensar deles como uma biblioteca, né? Então, como você gostaria que tivesse visualmente, fisicamente esse documento? É isso que a gente vai fazer no processo digital. Tá tudo bem até aqui, Luiz? Tudo jóia, Pri, tudo certinho, tranquilo. Beleza, então. Seguindo por terceiro senso, que é justamente o da limpeza. Lembra no começo que eu falei para vocês que primeiro a gente organiza para depois limpar? É muito mais fácil a gente organizar primeiro o local, tanto físico como digital, para depois entender o que realmente precisa ser excluído ou não. E também a gente parte dos questionamentos. Tudo são questionamentos, né? Então, o descarte desse documento fará falta daqui a alguns anos? E, de acordo com o mundo corporativo, tem documentos que, mesmo que você não utilize toda vez ou todos os meses, enfim, eles não podem ser descartados. Então, como que a gente vai manter isso? A outra área depende deste documento? A exclusão deste documento irá impactar em algum processo interno da empresa? Existem outras cópias desses documentos, né? Evitar o processo de duplicidade, que é aquilo que eu falei no começo, naquela tela de computador, que todos os documentos estão ali na área de trabalho. Tenho certeza que a pessoa que trabalha daquela forma deve ter uns 2 ou 3 relatórios do mesmo jeito, porque duplicou, se perdeu, não sabe mais aonde está. E com o e-mail também, mesmo processo. Será que eu preciso guardar esse e-mail por quanto tempo? Né? Não, esse e-mail é importante, então eu preciso guardar ele todos os anos. Não, esse e-mail já foi resolvido, não preciso mais ficar com ele guardado, pode ser descartado, por que não? O processo de limpeza de documentos, ele segue uma tabela de temporalidade, né? Então, a gente tem aqui, então, por exemplo, ó, acordo de compensação de horas, quantos anos a gente tem que ter guardado? 5 anos. O processo digital, dependendo do documento que você tem, ele também tem que seguir essa mesma tabela. E um detalhe também importante é que no Brasil ainda existem documentos físicos, o qual ainda não é aceito digital. Então, antes de eliminar o documento físico, é importante vocês saberem se realmente a parte digital é aceita como comprovante, é oficial ou não, senão ainda tem que manter o documento físico organizado. E aquela pastinha que a gente definiu no começo de que é inútil, faz uma revisão para checar se está tudo ok mesmo, se é aquilo mesmo, e pá, descarta, já joga no lixo.
Não esquecendo depois de ir na lixeira mesmo, também para esvaziar. Porque não adianta a gente jogar os documentos todos fora e depois não limpar na lixeira, que vai ficar também ocupando espaço do mesmo jeito. Outra coisa importante também no processo de limpeza é limpar o equipamento. Porque quando a gente faz essa organização no computador, no celular, ou HD externo, enfim, a gente está cuidando do equipamento, né? Então, a gente tem que cuidar dele para manter mais, por mais tempo. E como que a gente faz isso? O processo de limpeza. De tempos em tempos, ver se também está limpo fisicamente e se também está limpo digitalmente, para que aquilo sempre tenha, para que não fique quebrando, não fique criando vírus, enfim, né, nesse contexto. E seguimos, então, com o quarto senso, que é o senso da padronização. Então, recapitulando os outros sensos, o primeiro senso eu defini o que é útil, o que é inútil, o que eu preciso manter, o que eu não preciso manter. O segundo senso foi da organização, onde eu vou, depois de que eu defini o que é útil, eu vou organizá-lo. O terceiro senso é o senso da limpeza, a pastinha do inútil eu vou descartá-lo, e a partir de agora eu vou padronizar. Então, o que é padronização? É colocar os nomes, as nomenclaturas dos documentos e pastas que sejam de acordo com um todo, que eu entendo, você entende, a outra pessoa entende, e não apenas só você. Quando a gente trabalha no mundo corporativo, onde todo mundo tem acesso a alguns documentos da rede, padronização e tudo mais, precisa ter uma nomenclatura onde todo mundo entende, e não apenas você. Então, vamos prestar um pouquinho atenção em como a gente escreve a nomenclatura deste documento. Começamos também com as perguntas. Existe uma área responsável na empresa pela padronização das pastas do servidor? Quando a gente trabalha no mundo corporativo, a área de TI define quais são os nomes das pastas, das redes, quais são as nomenclaturas dos principais documentos. Então, às vezes, a gente tem que ver como que vai funcionar esse processo de padronização. Caso a sua empresa, ou caso você for se organizar, você define qual o melhor processo e qual a melhor padronização para que, sei lá, daqui uns 5, 6 meses, você vai precisar daquele documento, pelo nome que você lembra, você vai achar rapidamente, você vai colocar lá na pesquisa e vai vir um documento, do que ficar, putz, e agora? Não lembro mais o nome. E agora como que eu faço? Onde que tá? E aí atrapalha, se perde muito tempo, né? Então, quais são as áreas da empresa? Para um empreendedor, quais são as áreas da nossa empresa? Então, é a administração, é a parte financeira, são os clientes, os tipos de projetos, enfim. Quais as nomenclaturas padrões, né, dos documentos? O que eu escrevo, todos entendem? É aquilo que eu falei. A padronização é uma forma clara onde todo mundo entende o que está escrito. Se eu pedir para outra pessoa buscar a informação, ela vai encontrar? Isso é uma questão importante também. Às vezes a gente está fora e o assistente, o estagiário está trabalhando no seu computador, enfim, você precisa daquela ferramenta, daquele documento, e você precisa falar o nome do documento para a pessoa procurar. Será que ela vai encontrar? Então, pensando em todas essas vertentes que a gente precisa entender desse processo principal de padronização, uma nomenclatura clara e objetiva. Então, aqui eu mostro para vocês algumas pastinhas. Então, a empresa, contratos, contabilidades, clientes. Dentro de contabilidade, eu defini aqui por ano nesse caso, porque foi a melhor forma que a gente encontrou. Mas pode ter sido por tipo de processo. Imposto de renda, contabilidade do cliente X, enfim. Aí vai de acordo com a necessidade de cada um. Então, aqui alguns exemplos de telas
para vocês verem a importância de ter uma padronização. Olha só que interessante, essas nomenclaturas, umas estão com caixa alta, outras estão com caixa baixa, outras estão com números, outras estão com underline, com tracinho, quer dizer, cada um fez da forma que achou melhor. Mas e na hora de procurar? Né? Será que vai ser fácil? Que nessa pasta aqui, na verdade, o acesso dela é na rede geral da empresa. Então, pensa bem, é um acesso onde todo mundo tem acesso. Aí aqui também a questão que foi as pastas organizadas, mas também ainda tem a questão do... deixa eu pegar aqui, ó, caixa alta, tá vendo? Então, não tá tão padronizada assim, não tá tão bonitinha. Então, as nomenclaturas das pastas atuais, neste caso, podemos verificar que existem pastas de inspeções de outros anos, tá vendo aqui assim, ó, 2015, 2012, nesse caso, como um processo é o mesmo, não seria interessante colocar o ano ou o processo e dentro do processo colocar qual ano? Então, são essas coisas que a gente precisa entender do nosso dia a dia de trabalho para poder organizar melhor nosso documento. Aqui podemos ver que existe já uma nomenclatura mais alinhada. E olha que interessante, eu sabendo que aqui são produtos, meu olho desconsidera essa parte e já bate direto aqui nessa parte para poder saber que tipo de informação eu quero. Produtos, alimentos, cosméticos de marca, enfim. Tudo certo até aqui? Vamos continuar, então, com o quinto senso, que é o senso da disciplina, que é justamente onde a gente aprendeu os 4 sensos, que são as ferramentas onde a gente começa o processo de organização, e o último senso é a disciplina. Não adianta nada a gente fazer uma vez. Organização, você tem que manter uma disciplina constante, porque não vai, o documento não vai sozinho para a pastinha, o documento não vai ser descartado sozinho, então precisa desse mecanismo, precisa dessa disciplina. A partir do momento que você cria esse hábito, né, que são bons sensos, automaticamente as coisas começam a acontecer e você nem percebe que você já está fazendo essa organização. Então, o senso da disciplina é justamente para reforçar a necessidade de que todos os colaboradores deverão seguir com essas novas regras. Nesse caso, no contexto no mundo corporativo, é interessante você passar para a equipe um procedimento. Olha, a partir de agora, a organização digital das pastinhas do computador deverá seguir dessa forma, porque daí todo mundo vai estar alinhado e todo mundo vai seguir o mesmo raciocínio. Pode parecer difícil no começo, mas à medida que a gente ganha e as melhorias são percebidas, nossos hábitos mudam naturalmente. Desculpa, gente. E no processo de disciplina, cabe mais ainda criar uma rotina. Então, aqui tem uma tabelinha para a gente começar a criar esse hábito, que é justamente a parte semanal, mensal e trimestral. Aí, o que fazer nessa parte? O semanal, sincronizar os arquivos que são salvos na nuvem, em outros computadores, limpar a sua área de trabalho, deixar a sua área de trabalho muito mais limpa do que aquela que eu mostrei no começo, que aquilo lá você vai se perder mesmo. E eu acho engraçado até ver uma área de trabalho daquele jeito que me dá até palpitação. Eu fico tensa, porque eu falo, gente, aonde que tá o documento? Eu já fico perdida. E quando eu olho uma coisa mais clean, já me dá aquele certo alívio de que, agora eu sei onde estão as coisas. Então, limpe os arquivos compartilhados nas pastas temporárias e limpar a lixeira na questão semanal. Na questão mensal, limpar a sua pasta de download. Isso é uma coisa que ninguém lembra. Quando a gente entra na internet, vai fazer uma pesquisa, baixa documentos, baixa arquivo, tudo mais, vai tudo para essa pasta de download.
que depois a gente fica procurando aonde que está o documento que baixou, se não baixou na pastinha direto do que você precisa. Aí você vai na pasta de download, tem 500 mil arquivos, e isso tudo está consumindo espaço no seu computador, e você nem sabia. Então, colocando aqui mensalmente, para visualizar essa pastinha. Verifique a organização dos documentos, verifique os arquivos importantes, os que estão duplicados, manter uma única versão, que às vezes também a gente faz 10 versões, porque tem um processo de aprovação, não, tá bem assim, tá assado, não sei o quê. Depois que aprovou a última versão, descarta as restantes, né? Não tem necessidade de ficar guardando muitas versões. E a parte trimestral é justamente fazer backup, né? A gente sabe que o mundo digital, às vezes a gente perde um computador por algum problema, ou a gente vai trabalhar fora e pega um vírus, enfim. Então, é importante a gente ter o hábito de fazer backup. Então, para isso, trimestralmente, fazer esse processo de backup, fazer essa limpeza geral dos e-mails, remover os arquivos temporários e limpar os caches de navegador, que também vai consumindo. E a gente não pode deixar de esquecer que a falta de tempo, né, é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Então, aqui eu mostrei para vocês um processinho super simples de iniciar um processo de organização. E à medida que a gente vai fazendo isso, vai se tornando o hábito e a gente vai se tornando mais organizado. O mesmo processinho a gente pode fazer no celular, né? A gente recebe muitas imagens de WhatsApp, documentos, enfim. Será que precisa ser guardado? Né? Vê lá as fotos que realmente você precisa guardar, guarda na galeria de fotos e depois descarta os outros. Então, também tem que ter um processo de organização justamente para manter o celular mais equilibrado, né? Mais espaço, tudo mais. Aqui estão os meus contatos, né? Tem o site. E agradeço muito a oportunidade também de falar com vocês, de passar um pouquinho dessas informações